Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao programa Envolve 50 Mais, o quadro Saúde Integrativa. Hoje nós vamos falar sobre o masculino consciente. Afinal de contas, o que é esse masculino consciente? Esse masculino nada mais é do que aquele que sente, que tem a sua força, que olha para as suas questões e suas demandas. Eu sou Thaisa Semensato, terapeuta integrativa, mentora de mulheres em empresas e também especialista em neurociência. E estou junto da minha colega apresentadora aqui. Olá, bem-vindos! É uma alegria estar aqui novamente com vocês. E nós hoje vamos falar sobre um tema muito importante, conectando neurociência e essa visão sistêmica, integrativa. E eu sou a Caterine Bornancin, sou fonoaudióloga especialista em neurociência e processamento auditivo. E antes de nós entrarmos, né, que a gente trouxe esse tema principalmente porque estamos com o gancho do Novembro Azul, né, do homem, do autocuidado do homem. Mas antes de entrarmos nesse tema, eu quero fazer uma pergunta para minha amiga apresentadora aqui, e entender o que é esse integrativo, né? Essa saúde integrativa, o que nos traz essa questão, né? Que a gente aborda aqui. Sim, ótima observação, Caterine. Então, a saúde integrativa nada mais é do que você olhar para o seu corpo, para as suas emoções e para a sua mente. Então, a saúde integrativa, ela vem como uma soma da saúde tradicional, vamos dizer assim. A saúde tradicional, ela vai cuidar do seu corpo, dos seus sintomas, entende? E a integrativa, você vai ampliar esse olhar e apurar ele um pouco mais, tá? Para você entender essa pessoa que está diante de você como um todo, né? Dentro da sua particularidade. Que bacana. Sim, sim. Obrigada por nos direcionar, né, para a gente conseguir entender. E a gente entrando nessa questão dos homens, né, durante muitos anos, eu acredito que ainda é muito na nossa sociedade, os homens vêm com essa intenção de que sentir é um sinal de fraqueza, que o homem tem que ser forte, que o homem tem que guardar tudo, tá tudo certo, né? Porém, a ciência nos mostra, a neurociência nos mostra que se a gente conseguir essa reprogramação, o homem consegue se fortalecer, né? Essa sentir não é sinal de fraqueza. E é sobre este tema que nós queremos conversar com você, que está aí nos assistindo hoje. Exatamente. Quantas vezes nós já ouvimos dizer que o homem precisa ser forte? E aí entra aquela famosa frase: homem não chora, homem não pode demonstrar suas emoções não, senão vão achar que você é fraco, vão rir de você, sei não, hein? Mas a gente sabe que é justamente se ele não se expressar, se ele não sentir as suas emoções, isso vai ter um preço, porque nós sabemos que o nosso cérebro, ele é altamente adaptável, ele aprende o tempo todo, só que isso é um preço alto. Porque vai aparecer o que aí, né? Pode aparecer as doenças, né? As doenças das emoções que não foram digeridas, que não foram faladas, que não foram comunicadas. Porque elas foram sentidas, mas opa, eu tenho que guardar dentro de mim, não posso demonstrar o que eu sinto. Isso tem um preço alto demais. E embora, entrando nessas questões de doenças, nós trouxemos alguns dados para você se conscientizar sobre isso. Uhum. Porque embora as mulheres, né, elas falam mais sobre isso, né, a gente tem hoje dados mais concretos sobre depressão e ansiedade no público feminino, mas a Organização Mundial da Saúde nos traz realmente que a maior incidência, prevalência de depressão e ansiedade é com as mulheres. Porém, quando a gente retrata essa questão dos homens, já tem uma maior prevalência em relação a ter outros fatores, sim, né? Já está num nível de depressão muito alto, de ansiedade muito alta, então os homens acabam tendo uma dependência química maior, uso de álcool, drogas, e até a questão de tirar a própria vida, do suicídio, porque não sabe lidar com essas emoções, não sabe colocar para fora, não consegue se expressar, porque ficou
tudo guardadinho lá, né, Thaísa? Sim. Então, os estudos, isso não somos nós que estamos falando, né? Então, isso é a nível mundial, que nós precisamos quebrar essa barreira de que o homem não chora, de que o homem não fala, de que o homem é forte e não sente. Isso é verdade. E aí, entrando um pouquinho da parte da neurociência, quando o homem, né, se abre para sentir todos esses sentimentos, para digerir, para conseguir colocar para fora, a gente consegue acessar o córtex frontal, pré-frontal, né? E com isso, a gente consegue acessar e fortalecer a região de empatia e de decisão. Então, a tua decisão, homem, vai ser mais fiel em relação ao que você está sentindo, não do que os outros desejam que você faça, né? Sim, e Caterine, foi legal você falar sobre isso, do que você está sentindo, do que está pensando. Fala um pouquinho pra gente como que fica na questão da fonoaudiologia, né, sobre desse não dito, né, do que se muda a voz dele ou não, a fala. Conta pra gente. Então, na verdade, a gente acaba recebendo esse homem que nem pensou, passou sobre isso, né? Afônico, ou até com uma perda auditiva, com nódulos nas pregas vocais. Então, a gente observa muito. E a maior queixa nunca vem do homem. Isso, assim, é fato. 99% dos pacientes que eu recebo, que são homens, não é a queixa dele. Ele sempre chega acompanhado. Normalmente, o público que eu atendo maior é mais de 50 anos, que normalmente são casados, enfim. E vem sempre acompanhado da esposa. E é a esposa que tá com essa queixa, né? Então, aí a maioria, sempre que a gente observa, é que ele ou ele é muito quieto, que daí não quer falar, tem uma voz bem grave, rouca e baixa, né? Acaba não articulando, então nos procura mais por isso. E entrando na questão da perda auditiva, é pela questão de ele não tá querendo falar comigo, não me ouve, ele é explosivo, vou tentar falar, ele já explode. E aí a gente tem outro olhar. É até bacana, porque eu lembrei de um paciente que normalmente eu gosto de encaminhar, né? A gente tem que analisar, por isso que é individual a consulta, enfim, é muito subjetivo, mas eu encaminho normalmente para terapia. E aí ele começou, enfim, né? Começou o tratamento comigo, com a terapeuta, e uma frase, assim, que me chamou muito a atenção, que ele falou assim: Caterine, eu não estou mais explodindo com a minha mulher. Uau. Por quê? De tanto que fica lá guardado, né? Sim. Toda hora que quando ele ia falar, era explosivo. Sim. E eu estou conseguindo não retrucar, né? Tudo porque que ela vinha trazendo. Ele acaba apresentando um comportamento também de mais rigidez, né, Caterine? Totalmente. Né? Sim. E hoje, se a gente for observar, as queixas hoje no relacionamento amoroso, entrando nessa parte, é que ele é muito grosseiro, ele é muito objetivo, tento conversar, ele não quer nem me escutar, né? E por que tudo isso, né? Tem uma origem, né? De tudo. E exatamente, né? Quando ele olha para tudo isso, a gente percebe o quê? Que tudo suaviza, né? Que vem esse relato, né? Que a Caterine trouxe. Agora ele tá conversando, ele tá mais tranquilo, ele tá conseguindo me escutar, né? Por quê? Porque aconteceu ali uma neuroplasticidade emocional. Perfeito. Né? E aí a gente entra no sistema límbico, né? Sim. Então, onde moram as emoções. Então, as emoções se equilibram. E, literalmente, o cérebro, ele consegue se reorganizar. O que é essa neuroplasticidade? É o cérebro aprendendo coisas novas, coisas diferentes, né? Então, a gente consegue ressignificar tudo isso. E você trazendo as tuas emoções guardadas, que você nem imagina que você está guardando lá, o quanto você vai estar mais tranquilo, né? E lembrei de uma questão também, que normalmente os homens estão mais tensos aqui, né? O quanto te libera até a tua face, você consegue, vai conseguir perceber que aquela pessoa mudou, e até olhando para ela, né? Exatamente. E com isso nós percebemos o quê? Que o cérebro, ele se reorganiza quando o coração está aberto, né? Totalmente. Então, vamos trazer agora um pouquinho a visão sistêmica, né, para complementar aí a neurociências. Nós sabemos que na visão sistêmica, todos nós temos a necessidade em pertencer, tá? O masculino saudável é aquele que vai unir a direção e a presença, né?
mas ele vai unir essa direção e essa presença de que forma? Né? É o que a gente fala assim, a força do masculino, mas não é a força, que a gente até mencionou isso no programa anterior, né? É a força que acolhe, é a força que direciona, é a força que se faz presença, né? Não é a força bruta, tá, gente? Legal ter essa questão, que entra a força física, né? Eu tava até vendo acho que se não me engano era um artigo ou uma publicação numa revista sobre isso, que fala sobre, o homem tem que ser forte, com H maiúsculo, e você vê na força. Não é na força brutal, né? Exatamente. É na força física, sim, mas não de brutalidade. É na força física de equilíbrio. Então, quanto mais a gente consegue ter força para conseguir entender as nossas emoções, trazer para o nosso consciente o quanto tudo isso muda. E aí, aqui mostrou, tem um estudo que foi feito fora, enfim, sobre neurociência, que mostra que homens que treinam um reconhecimento emocional apresentam menor atividade de estresse, né? E também a gente consegue acessar a amígdala cerebral, que é uma questão de organizar, né, essas questões de reagir a ameaças. Voltando lá naquela história do meu paciente, é muito isso. Sim, a amígdala, ela nos mantém em estado de alerta o tempo todo. Isso mesmo. E aí a gente consegue equilibrar esse sistema para que nem toda pessoa que vem conversar com você tem que retrucar, né? Você pode digerir tudo isso e estar equilibrado para ter uma resposta, né? Então, é isso que a gente fala, quando a gente fala de neuroplasticidade, quando a gente fala se reorganizar, mas antes de tudo, você precisa ter o teu autoconhecimento. E como que a gente busca o autoconhecimento, né? A gente tem vários fatores. Sim. E aí, colocando isso que estávamos falando aqui, sobre a visão sistêmica, né? Então, assim, mas e esse homem? Se a nossa mente, né? Vamos integrar aqui a neurociência com o pensamento sistêmico. Se esse homem, ele está reproduzindo um comportamento, se o nosso cérebro aprende o tempo todo, né? Por conta das sinapses neurais, da neuroplasticidade, então por que ele faz isso? Se ele tem essa, vamos dizer, livre-arbítrio de fazer o que ele está aprendendo. Por quê? Porque nós temos também emoções herdadas do nosso sistema familiar. Você sabia, Caterine? Ai, meu Deus! Conte-nos mais! Sim. Sim, gente. Nem sempre nós vamos fazer coisas que... Sabe aquela fala assim... Nossa, eu não sei, a hora que eu vi, eu já tinha feito. Né? Ou então esse homem... explodiu, perdeu a cabeça, ou então, não tenho tempo para isso agora, não vou sentir, não vou me permitir isso, não. Por quê? Porque ele pode ter aprendido com o pai dele, com o avô dele, com o irmão, com alguém da família dele, mas alguém que ele vivenciou, que ele conheceu, e nem sempre ele também conheceu, tá, gente? Pode acontecer. Por quê? Porque as nossas células têm memórias, né? Então, se as nossas células têm memórias, né? Nosso DNA tá ali, nossas células estão ali, então a gente recebe, né? Como eu disse, tem a epigenética que ela nos confirma isso. Nós vamos recebendo essa herança genética, essa herança nas nossas células. Então, as nossas memórias de ações e emoções, elas também são herdadas. Então, é muito importante a gente ter esse olhar, do olhar para dentro, do tentar se compreender e procurar ajuda. Porque senão nós caímos no automático e você vai entrar naquele looping de tô tentando fazer, mas não consigo resolver, faço diferente, mas acontece a mesma coisa. Né? É porque tem coisas aí a serem trabalhadas e serem vistas. Uau! Então, quando o homem começa a perceber suas emoções, vai mudar tudo, né? Entrando na parte de fono, muda sua voz, muda o ritmo da sua respiração, muda tudo. E tem um treinamento uma vez que eu fiz, e isso eu levo para minha vida, que se você fizer, você vai perceber que quando você muda as suas atitudes, você muda o que está em você, o teu mundo vai mudar. É o que você falou, né? Traz muitas essas questões. E nós somos o meio que vivemos, né? Além de toda essa questão de epigenética, enfim. Então, a partir do momento que você mudar
as tuas atitudes, mas lembrando que para a gente conseguir reprogramar esse nosso cérebro, fazer essa neuroplasticidade, a gente precisa de repetição, né? Nosso cérebro, eu falo que ele é meio que independente do nosso corpo, né? Ele sempre quer nos cuidar. Então, ele entende, ele foi programado lá atrás, então desde a nossa concepção, né, a gente tem essa programação neurológica cerebral, que aí, conforme o que nós vamos tendo em nossas vidas, ele vai querer nos proteger. Então, se a gente não repetir o que nós queremos, ele não vai entender que aquilo é real e verdadeiro. Ele vai tentar repetir lá atrás para nos proteger, né? Isso para tudo na vida. Então, se você quer se transformar e quer ser um homem, né, que seja menos explosivo, um homem que seja mais consciente, mais presente, você precisa refazer tudo de novo no outro dia. Não adianta só fazer hoje, né? Sim, exatamente. Exatamente. E é tão bonito a gente olhar para isso, né? Desse reconhecimento do sentir, do estar presente, né? Porque quando nós fazemos isso, tudo em nós muda, né? O nosso cérebro se abre e ele se reorganiza quando o coração está disponível para olhar para tudo isso, quando o coração está aberto. Então, realmente, não se tranque a não sentir, pois o não sentir tem um peso, né? E já, como dissemos, é comprovado, sim, que quando nós vamos nos trabalhando internamente, o nosso cérebro vai reorganizando. Então, mas já tô com 50 anos, já tô com 60, não dá mais tempo. Não, gente. Sempre há tempo de começar e ter uma vida melhor. Podem ter certeza disso. Com certeza. E os estudos em relação à neurocomunicação também nos traz, né, que quando esse homem está equilibrado, né, como eu falei, a voz muda, a frequência cardíaca muda, e ele consegue estar mais aberto e ativo para conseguir ter essa escuta, né? Então, que essa questão impacta totalmente nos seus relacionamentos, né? Tanto amoroso, quanto com teus filhos, com os teus amigos, no seu trabalho, ambiente de trabalho. Você vai ver que você vai ter uma produtividade melhor, vai ter insights melhores, assim, né? Para você conseguir abranger melhor. E principalmente, que é aqui que a gente quer trazer a conscientização, é sobre a sua saúde. E a sua saúde mental. Para depois ela acaba impactando na sua saúde física. Vamos para a prática? Vamos lá. Bem, então assim, eu trouxe também como um suporte, né? A gente sempre traz como uma forma de integrar, tá? Se cada um faz o seu tratamento, o seu acompanhamento, ótimo, né? Como eu disse, a saúde integrativa, ela está aqui para somar, né? E não para ocupar lugar de ninguém, nem diminuir nada. Então, existem alguns recursos que a gente pode estar utilizando, e um deles, né, seria aqui, ó, por exemplo, a gente está aqui no difusor ligado, o cedro e o balance, que ele vai estar trazendo o quê, né? Ele vai estar trabalhando o equilíbrio e uma ancoragem emocional. Às vezes eu não tenho esse, tá, faz com o que você tem, com o que você pode, né, mas existem outros também que vão estar trabalhando essa questão do aterramento, do centramento, da liberação das emoções, né? Eles vão ser um suporte para a sua vida, ok? E a nossa prática hoje é um convite para você inspirar e expirar. Thaís, eu nunca fiz isso. Isso não é para mim, não. Não tenho tempo para isso. Experimenta, se permita. Isso aqui vai ser algo para somar na sua vida. E depois você me conta o que achou, tudo bem? Vamos lá, então. Então, assim, né? Senta numa posição confortável. Fica desperto. Desperto é o quê? Ficar consciente. Ficar presente. Né? É rapidinho, é 1 minutinho. Mas o que eu quero passar para você é que quando você inspirar profundamente, né? Que você puxe o seu ar profundamente. Então, vamos lá. E solta o seu ar. Solta o seu ar devagar.
Mais uma vez. Vamos inspirar profundamente e soltar devagar. Isso. Perceberam que nesse exato momento, quando nós inspiramos, seguramos o ar e expiramos, esse intervalo entre a nossa inspiração e a nossa expiração, acontece uma neuroplasticidade emocional. É quando as nossas emoções, se você está agitado demais, ela vai dar uma parada para você pensar no que você vai fazer. Se você está triste, se você está feliz, sabe? Se reorganiza dentro de você. Né? Eu gosto muito de dar essa dica dessa respiração, principalmente em momentos de pico que você está, né? Ou para uma decisão que você precisa fazer, né? Então, usa essa inspiração para pensar em toda a tua força. Então, sentindo a sua força, o que você quer, e expira sentindo, às vezes, o que você quer liberar, isso, né? Porque, tem às esse vezes, movimento né? também Tem importante. esse movimento. Ou tem o movimento do que você quer para o teu dia, né? Começar o dia assim também é muito bom. Sim. Já oxigena teu cérebro, já faz toda a questão da neuroplasticidade, que é o que foi que a Thaisa comentou. Mas sempre fazendo esse ato de uma forma consciente, né? E utilizando também, que a gente utilizou aqui, né? Dos óleos essenciais, que já vai acessar umas áreas... Sistema emocional, né? O límbico... Né, vai auxiliar nas nossas emoções, a te trazer presença, a te trazer centramento, né, a você estar conectado consigo mesmo, porque nós vivemos tão automático, né, gente? Uma correria, uma loucura, pra quê? Pra quê e pra quem eu tô correndo tanto, não é? Então se permita ter esses momentos de olhar pra dentro de você e falar, esse é o meu momento, porque é um tempinho que você tira aqui pra resolver o seu dia todo, sabe? Vocês vão ver a diferença. Totalmente. E eu te convido a se perceber, né? Se você, homem, está nos assistindo, ou até você, mulher, que conhece um homem, ou teu marido, teu filho, teu colega de trabalho, percebe que ele está tendo algumas oscilações, esse às vezes é um sinal de alerta. Então, quais são esses sinais que a gente pode observar, né? Enquanto para, às vezes, auxiliar ou ajudar, ser um apoio dessa pessoa, desse homem que está precisando. Né? Então, normalmente, essa questão de oscilação muito de humor, né? Oscila muito durante o dia. Essa mudança, que eu comentei um pouquinho antes sobre mudança brusca de peso, enfim, pode ser emagrecer ou engordar rapidamente, questões no trabalho, de memória, às vezes não saber mais o que estava falando, enfim, dormir, queda de cabelo, tudo isso é um sinal de alerta que esse homem está precisando de ajuda, ou que você está precisando de ajuda e você não está percebendo os sinais do teu corpo. Então esse é um convite para você se perceber. Exatamente. Quando nós nos percebemos, lembre-se, né, o nosso cérebro se reorganiza e o nosso coração repousa. E ali com a visão, aqui também com a visão sistêmica, eu quero estar fazendo o convite para vocês, homens, né, integrando aqui a neurociência e a visão sistêmica, para você reconhecer a força que você sente, tá? O amor que sustenta e principalmente, assim, o cérebro, ele pode recomeçar, ele tem essa permissão para isso. Lembre-se que essa força que nós estamos falando aqui desde o começo não é a força física, né? Então, aquela fraqueza, demonstrar aquela fraqueza, não tem problema, né? A gente busca essa questão de observarmos essa força, colocar a energia no que queremos e agir no propósito do que queremos. Então, não esqueça de que você é forte, sim, mostrando mesmo a sua fraqueza. Sim, você pode se lembrar que você pode ser firme e ainda assim sentir. Que você pode amar sem perder a direção. Essa é a minha reflexão e o meu convite para você hoje. E o masculino consciente entende que força e sensibilidade não são opostas, são complementares. Muito obrigada de continuar, né, ficar até aqui. Peço para você curtir, compartilhar e nos seguir.
E no próximo, segunda-feira, estaremos aqui trazendo novidades e assuntos recheados. Por favor, deixe também teu comentário que quiser para assistir nos próximos programas. Muito obrigada. Até mais. Obrigada por estar com vocês. E como a Caterine falou, será um prazer para nós termos o seu comentário, termos a sua curtida. Se fez sentido, se você lembrou de alguém que precisava ouvir, nossa, essa mensagem é para aquela pessoa, ela está precisando, é para aquele homem, para a mulher daquele homem, manda para ela. Porque se tocou o teu coração, pode tocar o coração de outra pessoa também. Até segunda-feira, um ótimo dia. Tchau, tchau.